Boa noite, me chamo Dr. Vinícius. Eu vim aqui apresentar um caso a vocês de um paciente que apareceu no nosso consultório, certo? Paciente feminina, 22 anos, 60 quilos, né? Eu vim apresentando alguns sintomas aí que acabaram incomodando ela. Vim aqui ao consultório, sintomas como manchas na pele, coceira e hipersensibilidade ao sol, certo? E aí a gente já pode tomar, né, alguns direcionamentos para onde a gente vai olhar, o que a gente vai ver aí nessa anamnese. Aí na anamnese a gente pode constatar aqui, certo, algumas manchas realmente na pele, máculas eritematosas, certo? E algumas manchas na região do dorso do nariz, nas maçãs do rosto, certo? E aí essas lesões, certo, né, elas vão indicar algum problema de pele. A gente pode pensar numa alergia, a gente pode também pensar numa doença de lúpus, certo? A gente pode pensar em algumas coisas. E aí a gente também vai ter na parte da anamnese a história da paciente, certo? Que aqui ela vem relatando, e aí eu já expliquei a você com algumas palavras mais técnicas. Ela vai negar a alergia, né? Ela nega todo tipo de alergia, a gente perguntou, e a gente ficou sabendo de um achado muito importante no histórico familiar dela, que a mãe dela, certo, apresenta lúpus. E aí isso já é um indicativo, certo, pra gente ir pesquisar, né, por essa doença aí nos nossos exames laboratoriais, porque apesar dessa doença não ser hereditária, ela é uma doença que estudos afirmam que tem um fator genético envolvido nela, né? A lúpus eritematosa é uma doença autoimune, certo, em que o corpo começa a produzir muitos anticorpos, e esses anticorpos degenerados vão acabar atacando, né, o próprio corpo, né, células saudáveis, em vez de células não saudáveis, que é o seu papel, né, combater infecções e combater células não saudáveis, né, vai começar a atacar o corpo, e aí isso vai causar uma série de sintomas. Aí os primeiros sintomas que a gente pode analisar vão ser basicamente sintomas de pele, mas você pode apresentar também dores na articulação, né, pode apresentar até problemas de rins, né, você pode apresentar uma série de problemas. Mas aí, quando vem um indicativo desse, com manchas na pele, nessas regiões que eu citei, no dorso, nas maçãs do rosto, e também com histórico familiar de uma mãe que tem lúpus, né, aí a gente pode imaginar que isso pode estar acontecendo, né. Esse lúpus também pode causar uma hiperglobulinemia, né, que é a consequência do resultado de muitos anticorpos no corpo, muitos anticorpos, e aí esses anticorpos acabam atacando células saudáveis no nosso corpo. E a gente vai ter, né, os exames aqui que eu pedi, e eu pedi 3 exames, né? Pedi um hemograma, certo? E no hemograma eu constatei 3 achados, né? Uma taxa de leucócitos e uma taxa de linfócitos, né, abaixo do que é indicado, certo? Então isso aí já indica, certo, alguma coisa errada no quesito de lúpus eritematosa sistêmica, certo? A gente vai também ter um achado de exame de urina, certo? Que a lúpus, quando você tem lúpus, você fica com um excesso, né? Você fica com urina mais proteica, certo? Então a gente vai ter também esse fator. E também um exame de FAN, que é de fator antinúcleo, certo? Que deu positivo para o excesso de anticorpos no nosso corpo, certo? Então aí a gente já tem 3 fatores de possível diagnóstico de lúpus eritematosa, que provavelmente vai ser o diagnóstico que vai ser aplicado e que vai ser confirmado, né, por esses exames. E aí a gente tem um diagnóstico muito bom, na verdade um prognóstico, né, bom para essa doença, porque apesar dela ser crônica e não ter cura, a gente tem como controlar ela e fazer com que o paciente ele consiga viver muito tempo, certo? Apesar das limitações, né, que não vão existir, a gente tem um prognóstico relativamente bom para essa doença. Então a gente vai ter aqui um tratamento com hidroxicloroquina para evitar que o paciente venha pegar malária, que é muito comum, certo? Paciente com lúpus, anti-inflamatório e imunossupressor, né? A gente vai passar um diclofenaco, né, como anti-inflamatório, até para reduzir algumas dores, possíveis dores na articulação que costumam aparecer, né, nessa doença. A gente vai ter também indicar, né, uma alimentação mais saudável, prática de atividade física, né, para poder, porque a gente tem também uma degeneração, certo? Não uma degeneração, mas é um ataque, certo, às articulações, e aí isso pode prejudicar bastante, certo? Então, também a questão do sol, né? Ela veio aqui ao consultório com uma queixa de hipersensibilidade ao sol, então é um fator que realmente pessoas que têm essa doença têm mais sensibilidade ao sol, é evitar, né, 12 horas da tarde, por exemplo, 1 hora de sol forte, 2 horas da tarde, né, para que o seu corpo não tenha uma relação alérgica, vamos dizer assim, e aí acaba piorando, né, essas reações de manchas e etc. Junto com os remédios, essas indicações provavelmente vão fazer com que ela tenha uma qualidade de vida muito melhor do que ela estava tendo, né, antes do tratamento e do diagnóstico, certo? Enfim, como eu citei, né,
A lúpus é um problema, né, nos nossos anticorpos, que são proteínas, certo? Que fazem nossa defesa do nosso corpo, né, o nosso sistema imune ali, que começam a atacar realmente essas células saudáveis, né, e começam a se proliferar demasiadamente. Então a gente fica com muitos anticorpos e com os anticorpos atacando células saudáveis, o que é pior ainda. E é isso, um diagnóstico, prognóstico. Um prazer passar o caso aí para vocês e obrigado.